Hoje é a nossa unidade de número 2, tá? Obrigado, a matéria dos profetas. Lembrando, fazendo uma brevíssima recapitulação, os profetas, como a unidade 1 nos informa, eles eram os porta-vozes de Deus. E por que eu disse eram os porta-vozes de Deus? Porque eu também expliquei que o ofício de profeta é diferente do dom profético. Uma coisa é no meio da congregação Deus levantar uma pessoa com uma palavra profética ou uma palavra de revelação. Outra coisa é Deus levantar uma pessoa com o ofício de profeta. Ambos, o dom de profecia ou o ofício de profeta, são dons exclusivos do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera tal coisa na vida da pessoa, seja o dom de profecia ou seja também o ofício de profeta. Irmão, você já pegou seu livro? Dá um pulinho. Então, seja o ofício de profeta ou o dom de profecia. Obrigado. Qual que é a diferença primaz, a diferença primordial entre o dom de profecia e o ofício do profeta? Na boca do profeta do Antigo Testamento, esses que nós estamos estudando, nós temos o assim diz o Senhor. Não é assim que se começa muitas das profecias? Porque aquilo que eles falavam é aquilo que nós vamos ver em outras matérias. Quem já viu vai relembrar, quem ainda não viu já vai se acostumando com esse conceito. O theopneustos, que é o soprado por Deus, né? A inspiração plena de Deus. Ah, Christian, mas o dom de profecia não é palavra de Deus? Mas não no mesmo sentido de que as escrituras são. As escrituras, elas têm regra normativa. O dom de profecia não. O dom de profecia, a grosso modo, diz respeito a coisas mais esporádicas, né? A questões mais pontuais. Por exemplo, quando a gente vê Ágabo, quem lembra de Ágabo lá em Atos dos Apóstolos? Quando ele chega em Paulo, pega o cinto de Paulo, liga no cinto dele, né? Faz uma amarração, e aí ele diz, olha, o dono desse cinto vai ser amarrado igual esse cinto está sendo amarrado. Ele está fazendo uma profecia ali, utilizando-se de uma analogia física, né? Se assim a gente pode chamar. E aquilo ali não tem efeito normativo, não é o assim diz o Senhor. Deus estava utilizando a vida de Ágabo, a boca de Ágabo, para dizer alguma coisa que simplesmente ia acontecer, ou alertar Paulo, algo nesse sentido. Eu creio que ficou claro na mente de todos nós a diferença principal. Aquilo que os profetas disseram é mensagem plena, inspirada de Deus, e que é normativo para nós. Eles não falavam apenas sobre coisas específicas. Tanto é que todos os profetas, eles têm como ponto de partida a própria figura do Messias, ou o plano redentor de Deus para a humanidade. Por exemplo, na revista da PECC, que aqui o pessoal da missão está estudando, estamos falando de Isaías, né? O foco principal de Isaías é o Messias. E agora nos capítulos finais, a partir do capítulo 40, que é o segundo Isaías, né? A promessa principal é a promessa de restauração com a vinda do Messias. A lição de ontem, capítulo 55, né? Um convite alegre para a salvação. Vinde todos para beber das águas, né? Então, é a promessa de restauração, mas não só para Israel. Não é para uma pessoa específica, não é um ponto específico, entende? É para o mundo inteiro, é o plano de Deus sendo revelado. Então, são essas diferenciações. A proporção do ministério, a proporção do ofício profético é muito maior, entende? Do que a do, eu vou falar dessa forma, tá? A do simples dom de profecia. Não que o dom de profecia seja menor que o ofício de profeta. Não é isso. É que são coisas distintas, coisas diferentes. Primeira coisa também, uma das primeiras coisas que a gente viu na semana passada e que é bom resgatar hoje, é entendermos que o profeta ele falava aquilo que Deus disse e nada mais, irmãos. Se ele tivesse um sonho e Deus não desse a interpretação do sonho, o que o profeta ia fazer? Ficar mudo, ficar quieto. Agora, se Deus desse a interpretação do sonho ou da visão que ele teve,
ele também escreveria ou falaria a respeito daquela interpretação. Então, o profeta veterotestamentário, todo mundo sabe o que é veterotestamentário, irmãos? Vétero vem de velho, tá? Então, veterotestamentário diz respeito ao Antigo ou Velho Testamento. Então, tem a ver com aquela palavra veterano, né? O profeta veterotestamentário, ele só falava o que Deus revelava, o que Deus mostrava, o que Deus explicava e nada mais, irmãos. Esse é o ponto focal, ponto principal. Na semana passada eu até fiz uma brincadeira, Edgar, daqueles memes que o cara começa a entregar uma revelação, aí o cara começa a dizer coisa que Deus não disse, né? A inventar coisa, assim diz o Senhor, mas olha, eis que te digo. Infelizmente existe muito isso, né, irmãos? Eu até brinquei com o Edgar ontem, entreguei o livro para ele. Aí ele falou, profetas que a gente está estudando, né? Eu falei, tem uns profetinhos aí da nossa geração, que a gente... Obrigado, irmão. Que a gente está estudando, quanto mais melhor. Da nossa geração, eu citei até uns nomes, né? Mas é que as pessoas hoje, tem até um pregadorzinho famoso na internet, eu estou falando pregadorzinho por causa da idade, né? Que ele diz, eu não sou pregador, eu sou profeta. Quem viu esse vídeo? É triste, né? Eu achava que não tinha pessoa que eu já tinha visto. Mas o amigo meu, ele postou um vídeo hoje, não sei se vai passar para ele, hoje de um pastor na congregação que invocou o pai da fiel lá e começou a falar através dele, tipo assim, como se trazesse o cara dos mortos, o cara falasse através de uma revelação, encarnação, não sei o que é, mas no meio do Sim, eu esqueci o nome desse cara aí. É um barbudo, parece o Shrek quando vira gente normal, sabe? Não, é terrível. Eu vou mandar no grupo depois, está salvo no meu Instagram isso aí. Para os irmãos que não viram, não entenderam ainda. É um homem que se diz profeta também, bem famoso aqui no Brasil, que ele vai entregar uma revelação para uma mulher, uma fiel lá da igreja dele, e ele meio que incorpora o pai falecido dela. Aí ele fala, você me perdoa, filha? Aí a filha, eu te perdoo. É terrível, irmãos. Isso daí é necromancia, né? A comunicação com os mortos que já contaminado, não, condenado desde o Antigo Testamento. Saul tentou fazer isso e só piorou a situação dele. Então, é um show de horrores, né? Infelizmente, não é só o brasileiro, o ser humano é assim. O ser humano gosta do lado místico da coisa, né? Chama a atenção esse negócio de mistério, de revelação. Tanto é que hoje é comum os crentes, os evangélicos, terem esse sincretismo religioso, essa mistura muito grande com magia, com amarrações, com declarações mágicas. Aquele negócio de copo d'água em cima da televisão, que ficou bem famoso há uns anos atrás, né? Enquanto o pastor estava orando, você colocava um copo d'água, sei lá, em cima do rádio, ou em cima da televisão. Não sei se alguém aqui já fez. Cada um faz o que quer, né, irmãos? Mas ficou famoso isso no Brasil. Mas isso daí é sincretismo religioso. O crente não tem amuleto mágico, entende? Só que o ser humano, ele gosta disso. Ele precisa disso. E essas pessoas que brincam com a profecia, com a palavra de Deus, elas sabem disso. Se elas querem ganhar a parte delas, elas vão fazer o quê? Vamos jogar com o que o povo gosta. E o povo gosta disso, então é isso que eu vou fazer. O povo gosta de show, o povo gosta de grito, o povo gosta de farra. Vamos dar farra para o povo, que aí a igreja enche. Só antes da gente entrar na matéria de fato, o Paulo Romero fala muito disso. E o Hernandes Dias Lopes também. Na década de 40 ou 60, se não me falha a memória, teve um seminário de crescimento de igreja lá nos Estados Unidos. Um camarada, esqueci agora o nome dele, deu um branco aí no nome dele, ele ficou indignado. Por que algumas igrejas cresciam exponencialmente e outras não? E aí ele começou a investigar isso em vários países, não só nos Estados Unidos. E aí, depois de muito estudo, muita pesquisa, ele criou esse seminário de crescimento de igreja. E ali ele ensinava técnicas para crescimento de igreja. E aí isso daí ficou conhecido como sendo o pragmatismo evangélico. O que seria isso? Você não anda pelo certo, você anda pelo que dá certo. Dá certo o copo d'água em cima da televisão, então vamos encher a televisão do povo de copo d'água.
Ah, vassourinha para varrer os espíritos imundos. Não tinha isso? Não sei se ainda tem. Então vamos colocar um monte de vassoura na mão dos irmãos. Dá certo, vamos fazer. Se é certo ou não é, não importa. Mas se deu certo, vamos fazer. E aí começou isso aí. Fica à vontade, irmão. Tá vendo? Mas é uma pergunta que eu queria fazer. É errado chamar protetor de profeta? Eu acho que não é errado. Não é um pecado, entende? Não é um erro. Mas, na minha visão, dado que é um profeta, uma coisa é você chamar de brincadeira, ô profeta, né? Mas você dizer, ó, fulano de tal é profeta, eu particularmente já tenho um problema com isso, entendeu? Tipo assim, você dizer realmente fulano é profeta, entende? Eu particularmente tenho um problema com isso. Mas eu falei, às vezes eu chamo um irmão ou outro, um jovem ou outro de profeta, né? É aquele linguajar de jovem, né? O crentez, né? Mas assim, eu quero que você vai dar uma aí. Chamar um assim, sei lá, um homem que escolhe ali para pecar, e sei que tem que estar no vida, Assim, num certo sentido, de fato, todo mundo é profeta, num certo sentido. Porque a palavra de Deus está na nossa boca, né? Palavra de Deus. Então, num certo sentido, todos nós, de fato, somos profetas. Mas qual que é o problema dessa titulação? Por conta do movimento evangélico, principalmente no Brasil, hoje em dia. Você atribuir esse título de profeta aqui na nossa nação, nesse contexto, na maioria das vezes, quase 100% dos casos, você está colocando aquela pessoa num pedestal, né? Como se ele é o profeta e todo o resto é resto. Não é isso? Na maioria das vezes é isso. Então eu sou o profeta e ninguém toca no profeta, ninguém contraria o profeta, ninguém peita o profeta. Não tem essa crença aí em muitos lugares? Assembleias de Deus também? Não é assim que funciona. É o profeta que está falando, então finge que está tudo certo. Não é isso. A própria Bíblia até orienta os próprios israelitas, a igreja em si, a julgar a profecia. Olha, se o profeta falou, a palavra não se cumpriu, é um falso profeta. Até falei na semana passada, né? Qual que era a pena para o falso profeta? É a morte. Infelizmente hoje não pode matar. Mas, independentemente da questão, é uma coisa muito séria, né? Mas como eu disse, tem uma problemática, né, nessas titulações, porque hoje as pessoas estão atrás de títulos. E, infelizmente, como a gente tem uma herança da igreja romana, não vou falar o nome exatamente por conta das pessoas aí que passam, tem uma herança que você vai numa missa, as pessoas tendem a ver o padre como alguém especial, né? Olha, eu me confesso para ele tem um acesso a mais que eu, do que eu tenho a Deus, não é assim? No protestantismo não existe isso. No protestantismo todo mundo é igual. Não tem a oração forte, entendeu? Não tem o objeto sagrado. Nossa igreja, o protestantismo, não existe isso, entende? Então é esse que eu falei que é o problema da titulação. Se as pessoas entendessem de fato o que é um profeta, aí eu acho que não teria tanto problema assim, né? Só a título de exemplo, acho que eu vou gastar mais uns 2 minutos nisso. Qual é o problema dessa visão que eu falei, dessa herança da igreja romana? As pessoas começam a sacralizar as coisas e leva tudo ao pé da letra. Não tinha as igrejas, até hoje tem algumas igrejas que é assim, criança não pode subir aqui, ó. Tem igreja que mulher não pode subir aqui, que é um lugar santo. Não, mas quem disse que isso aqui é santo? Entende? Olha só, é controverso isso, irmãos. Alguém já viu algum testemunho de Jeová falando que vai na igreja? Alguém já viu isso? Eles falam que vão na onde? Na reunião. Olha aí, bênção demais. Por quê? Porque nós não vamos à igreja. Quando nós nos reunimos, nós somos a igreja. Eu não estou falando, repara o que eu estou falando, não estou falando eu sou a igreja. Quando nós nos reunimos, mesmo eu lá na minha casa, os irmãos na de vocês, em todo momento nós somos igreja. Mas a reunião em si é a comunhão da igreja.
Então, nesse sentido, por que eles não chamam? Se você entrar no site dos Testemunhos de Jeová, eles explicam. Por que chama Salão do Reino das Testemunhas de Jeová? Porque eles entendem melhor que muitos evangélicos que aquele salão não é a igreja. Aquele salão é um lugar de reunião. A igreja é o povo que está se reunindo ali. Entende? E eu citei como exemplo o altar, né, que eles chamam de altar, mas isso aqui não é um altar, isso aqui é um palanque. Não um altar. E aí nascem esses problemas da titulação, da coisa mística. Entende? Eu não sei se foi semana passada que eu falei aqui, sobre a diferença da Arca da Aliança para uma bateria da igreja. A Arca da Aliança, a menorá, para um microfone. O microfone de uma congregação é consagrado para a obra. Só que se eu tiver em pecado, em adultério, fornicação, sei lá, como já tiveram pastores pedófilos até, se eu pegar no microfone, tocar uma bateria da igreja, eu vou ser fulminado vivo, irmãos? Não vou. Então, existe uma diferença muito grande nessas questões e que, infelizmente, as pessoas tendem a reduzir essas diferenças e acabam nascendo desvios não de conduta, mas de conceitos, entende? E o conceito importa. Por exemplo, olha só, a gente está falando de profetismo, irmãos. Quando Jesus fala para a mulher samaritana, não é nem neste monte e nem em Jerusalém o lugar que vai adorar. O que ele está mostrando para ela? Que a nova aliança quebrou paradigmas. Não é mais o templo físico. Aí os discípulos, em Mateus capítulo 24, falam o que para Jesus? Jesus, olha esse templo, que grandes pedras, que coisas gloriosas. Jesus não entra na onda deles, né? Qual que é a resposta de Jesus? Não vai ficar pedra sobre pedra. Imagina a cara dos discípulos. Irmãos, aquilo ali era o ponto não só turístico, só que mais sagrado do povo, da religião, dos judeus do mundo inteiro. Até hoje eles esperam a reconstrução do templo. E Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, para eles foi um choque. Porque Jesus queria quebrar essa noção. Entende? Que essas nomenclaturas, essas titulações... Jesus ele queria quebrar isso do começo ao fim, irmãos. Ontem a saudação que eu dei lá na igreja, falando sobre o Sermão da Montanha, não sei se os irmãos vão lembrar. O que eu disse no começo? Olha, o Sermão da Montanha é Jesus resgatando os princípios do reino. E o que Jesus vai ensinar? Quando você chegar num lugar, você tem que sentar na onde? Lá no fundo, não é na frente. Aí depois, em outros sermões, ele vai dizer, a ninguém na terra chameis por pai ou mestre. Porque ele estava querendo quebrar esses paradigmas, entendeu? Essas titulações que entre os judeus, entre os fariseus, era comum. O cara é fariseu, ele é do sinédrio, ele tem um acesso especial a Deus, o resto da população não tem. Eu dou o dízimo do endro, da cominha, eu dou o dízimo de tudo. Aí Jesus fala, mas você não faz o principal. Você não tem amor, você não tem misericórdia, você é um sepulcro caiado. Entendeu? São conceitos que importam. E que, infelizmente, muitos de nós deixamos de observar muitas vezes. Hoje, a palavra religiosidade virou uma palavra politicamente incorreta. Eu já disse isso várias vezes. Nós somos, sim, religiosos. Só que a religião oca, só a casca é problemático, né? Porque aí o religioso oco, ele tende a fazer o quê? A levar tudo ao pé da letra. A irmã está com a saia um pouquinho acima do joelho. Banco, disciplina, está em pecado, não vai para o céu. A irmã é cabeleireira, faz chapinha. Entendeu? Não tem esses negócios? Sustentando a vaidade alheia. Tá ganhando com a vaidade. Não, irmãos, não é assim que funciona, né? Uma vez eu mostrei na Bíblia para um amigo meu que veio da igreja do Arco-Íris. Não vou falar o nome porque ele está gravando. Mostrei para ele. Ele falou, não, esse negócio de brinco é coisa do diabo, maquiagem é coisa do diabo. Eu falei, você sabia que o povo de Deus usava brinco e maquiagem? A mulherada da época usava brinco e maquiagem, irmãos. A mulherada usava. As hebreias, as israelitas, elas utilizavam isso. A questão é muito mais profunda do que um simples brinco ou uma gota de maquiagem. É muito mais profundo que isso. A questão é, o que você quer com isso? Entende? O que você quer? Qual o seu intuito em passar maquiagem? No caso das mulheres, é chamar a atenção dos homens? Entende que o intuito conta? Eu lembro que tinha uma menina numa igreja, que ela foi questionada, né? Por causa das roupas que ela utilizava. Aí qual que era a resposta dela? Eu me sinto bem assim.
Não é que ela se sentia bem assim, é que ela queria chamar a atenção dos outros. Aí é a vaidade, né? Que não tem o porquê. Então, não é o simples brinco, não é a simples gota, né? Como eu falei de maquiagem, o simples pó de arroz, ou a chapinha, né? Não é isso. A questão é o que motiva a pessoa aquilo. Por que eu quero dinheiro? Um exemplo. Por que o homem, a maioria das pessoas quer dinheiro, a maioria dos homens quer dinheiro? Para poder ter mais de uma mulher, para poder ter um carro do ano e chamar mais mulher. Quem já assistiu Pica-Pau, aquele episódio que o cara fala, né? Dinheiro, mulheres, mansões. Essa é a motivação das pessoas. Então, a pessoa se torna escravo do vil metal, né? Do dinheiro. Então, eu estou falando das conceituações, os profetas eles batem muito em cima disso. Os profetas não dizem, Deus fala através dos profetas, olha, circuncidem o prepúcio do vosso coração. Porque na cabeça do judeu, ele é circuncidado, então isso basta para ele ser descendência de Abraão. Isso basta para ele ser da aliança, isso basta para ele ter o favor de Deus. Só que aí, como a gente vai ver hoje, daqui a alguns minutos, você vai ver que o povo vivia em corrupção. O povo vivia caindo em vários pecados e Deus ficava enfurecido. Mas aí qual era o pensamento deles? Não, eu sou circuncidado, eu guardo o sábado, eu faço parte da aliança. Aí vem o profeta e diz, circuncidem o prepúcio do vosso coração. Você tem que tirar aquela camada de orgulho, você tem que tirar aquela camada de sentimento de independência de Deus. Então, conceitos, os profetas eles trabalham muito nisso, irmãos. Trabalham demais. Aquela religião que Deus criou através de Moisés, ali também dos primeiros profetas, Josué, que foi nascendo ao longo da história, foi sendo corrompida ao longo dos séculos. É por isso que Israel estava morto espiritualmente. E isso acontece até nos dias de hoje, irmãos. Acontece, não acontece? Quantas igrejas estão mortas espiritualmente falando? Está cheia, tem bastante gente. Só que está morta. Religiosidade oca, vazia. Não exercita amor, não exercita misericórdia. Não entendem os propósitos da palavra de Deus. E as que dizem que exercitam o amor, já é o amor esquisito, né? Já é o amor errado. O amor do todes. Então, são extremos, né? Falta de conceitos. Tranquilo até, irmãos? Breve introdução, fiz uma breve recapitulação. Agora vamos entrar de fato, a gente vai começar por Jonas, aqui no capítulo 1, depois Miqueias, Naum, Abacuque e terminamos em Sofonias. Hoje no meu serviço, falei para os irmãos que eu comecei a trabalhar aqui, então hoje eu fiquei o dia inteiro preenchendo ficha lá no serviço, né? Ficha, e o pessoal quer saber tudo da minha vida. Aí nos períodos vagos eu fiz o quê? Fui ler esses livros aqui. Irmãos, eu juro para os irmãos, eu não gastei meia hora para ler os 5 no celular. Fui lendo, li um capítulo, preenchi um pouquinho. Aí li outro capítulo, preenchi um pouquinho. Não gastei meia hora, irmãos. Juro para os irmãos. Então hoje eu li 5 livros da Bíblia em meia hora. Porque é pequeno. Sofonias é 3 capítulos, Abacuque é 3. O maior aqui é Miqueias, que é 7. Jonas é 3 ou 4 capítulos, 4 capítulos. É pequeno, tudo capítulo pequeno. Por isso que eu falei na última aula. Na medida do possível, leiam os livros, tá? Depois de Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. O tema de Jonas é o quê? A importância missionária. Eu estou citando esses temas porque, como eu disse na semana passada, é importante, a título de interpretação, a gente conhecer o ponto central daquilo que a gente está lendo, seja do livro, seja do capítulo ou da perícope, que diz respeito ao texto inteiro, ou até do versículo, tá? O tema de Miqueias é quem é como Iavé. Naum, a sentença final dos assírios. Abacuque, eu me alegrarei no Senhor. Sofonias, juízo e restauração. Irmãos, Abacuque é demais. Os irmãos vão ver quando a gente chegar em Abacuque. Muito bom. Jonas, a importância da obra missionária. Deixa a Bíblia de vocês aberta aí, em Jonas capítulo 1, que aí a gente vai analisando alguns versículos, algumas passagens juntos. Mas antes, qual que é a primeira informação? Acho que está bem visível ali para todo mundo. Jonas era filho de Amitai. Seu nome no hebraico significa pomba. Ele era natural de Gat-Hefer, uma aldeia de Zebulon, que distava a 3 quilômetros de Nazaré. Há uma teoria baseada, isso é importante para nós,
Só olha o que o autor está falando, está aí no livro de vocês também, no capítulo 1. Uma teoria baseada na tradição judaica do Midrash e do Talmud. Então é uma teoria. Quando é teoria, irmãos, o que a gente não pode fazer? Afirmar com certeza, não é isso? Por que eu sempre bato nessa tecla? Porque quando você começa a afirmar coisas que não tem como ser afirmadas, você cria problemas. Como tem um monte de pregador que faz isso. E nasce problema daí, irmãos. Nasce problema, sempre nasce. São 2000 anos de cristianismo. E sempre que os caras quiseram afirmar coisa que a Bíblia não afirma, deu problema. Na revista da CPAD, que o pessoal estuda aqui também, em algumas outras igrejas, eu estou ministrando um subsídio também no YouTube, está falando sobre a defesa da fé. E todas as heresias nascem do quê? De coisa que a Bíblia não disse. Então, por isso que eu estou falando, se a gente afirma que a Bíblia não afirma, dá problema. Então, continuando. Uma teoria baseada na tradição judaica do Midrash ou do Talmud, que são livros dos judeus. Serve para nós a título de curiosidade, de conhecimento, mas não como algo normativo de fé, tá? Eu quero ler o Talmud, faz muito bem em ler. O Midrash, faz muito bem. Só que não tem como você levar aquilo ali a título de normatividade. Tem muito cristão, principalmente jovem, novo estudante de teologia. Eu já vi, gente, já aconteceu isso comigo. O cara chega e fala, olha, agora eu descobri a verdade, tá aqui, ó, o cara te mostra um Talmud. Agora eu consigo interpretar a Bíblia. Eu falo, irmão, não é assim que funciona. Só porque é judeu que está falando, não significa que ele interpreta melhor que a gente. Não é assim que funciona. Ele não seria judeu, né? Ele seria cristão. Essa aqui é a mais pura realidade. Tinha um irmão lá num curso que eu fiz uma vez que ele ficava doido com aquele comentário do Novo Testamento, comentário judaico do Novo Testamento. Eu tenho. Não, eu dei pro meu pai. É bom, é um comentário bom, só que na cabeça dele aquilo ali era o comentário, porque era um comentário feito por judeus messiânicos. Não tem nada a ver, irmãos, não tem nada a ver. É igual a irmã Cláudia falou, se eles interpretassem melhor do que a gente, eles seriam mais cristãos que a gente. Essa tradição do Talmud e do Midrash diz que Jonas seria esposo da viúva de Serepta. Porém, isso não pode ser afirmado categoricamente, porque não pode ser comprovado. Então, o autor foi muito feliz em dizer isso. A escrita do livro aconteceu aproximadamente em 665 a.C. Não se tem clareza sobre o autor. Quem que os irmãos acham que escreveu Jonas? E aí, irmãos? E aí? Foi Jonas mesmo? Sim. Muito bom. Muito bom, irmã. Exatamente isso que a Cláudia disse. O que leva as pessoas a não terem clareza da autoria de Jonas? Pelo fato de que há muitas passagens, quase o livro inteiro é em terceira pessoa. Qual que é a principal passagem que é em primeira pessoa? A oração dele no ventre do peixe, do grande peixe. Só para relembrar os irmãos. Primeira pessoa, eu, nós, não é isso? Terceira pessoa, ele, vocês, não é isso? Eles, ele, aqueles, assim por diante. Logo, não se sabe se foi o próprio Jonas quem escreveu, embora a oração contida no segundo capítulo esteja na primeira pessoa. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai... Aí começa a profecia. Aí no versículo 1 do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do grande peixe, orou ao Senhor, seu Deus. O pronome possessivo está na terceira pessoa. Senhor, seu Deus. Porém, agora, a partir das aspas, né, que dizem respeito à fala, a citação de alguém, começa a primeira pessoa. Está lá no versículo 1. E disse... Na minha angústia clamei ao Senhor. Está tudo na primeira pessoa, tá vendo? Então, é por isso que até eu também sou tendencioso a dizer que não foi Jonas que escreveu esse livro.
Lembra que nós vimos na semana passada que tem profetas orais e profetas de escrita? Os profetas orais são aqueles que somente falaram, mas eles mesmos não escreveram. Os de escrita são orais também, porque falavam, mas também escreviam, anotavam as suas profecias. O profeta oral é inferior ao profeta de escrita? Não, nada a ver. A única diferença é que um escreveu e que o outro não escreveu. Tá? Não tem diferença de peso, de importância, não, para deixar claro. Então, provavelmente, Jonas foi um profeta oral, e alguém escreveu a respeito da história dele. Talvez alguém próximo, algum contemporâneo dele. Tá? É que existem muitos mistérios, irmãos, que envolvem esse período. A gente falou aqui, 765 a.C. Talvez a história de Jonas tenha ficado na tradição oral até a época do templo de Herodes, ou um pouco antes, quando começam as grandes compilações. Os caras começam a escrever tudo de fato ali para guardar em rolos, como acontece lá na época do Mar Morto, lembra? Dos pergaminhos do Mar Morto. Os caras estavam copiando tudo adoidado, irmãos. Olha, Jerusalém já foi destruído várias vezes. E cada vez que Jerusalém era destruído, o que acontecia com as escrituras? Eram destruídas também. O que os copistas faziam? Vamos copiar tudo, e a gente guarda. Os caras ficaram realmente bitolados. Eles contavam quantas letras tinham, para ter certeza que não erraram, e assim por diante. Então, provavelmente, tá? Jonas foi compilado nessa época. Em outras matérias eu já falei da tradição oral para os irmãos. Passava de pai para filho, de geração para geração. Ipsis literis. O que é ipsis literis, irmãos? É quando você diz uma coisa exatamente igual àquilo que outra pessoa disse ou escreveu. É uma citação ipsis literis. Então, significa que você disse exatamente o que foi dito. E eles decoravam, né? Fazia parte da cultura deles, como até hoje faz também. Tá? Nossa cultura, não sei entre o pessoal do Japão se é diferente, mas o brasileiro ele não é muito acostumado a decorar. Principalmente desde a época da escola nova, né? Aqui no Brasil, onde muda muitos parâmetros da educação, a educação clássica vai sendo deixada de lado e os alunos vão sendo incentivados a não decorar mais. Um dos métodos principais dos jesuítas, quem já ouviu falar dos jesuítas aqui? Os padres doutrinadores da Igreja Católica, era a decoração. Eles vinham e falavam para os índios, reza aí 1000 Ave Maria, quero ver se o cara não decora, né? Na 20ª já decorou a Ave Maria inteira. Decorou até a Águia Maria, nossa, nada a ver. Decora tudo. Então esse método de repetição é importante, é um método oriental, porque os judeus trabalhavam com isso, os povos da Mesopotâmia trabalhavam com isso. Na nossa cultura, isso não é comum. Eu tenho um amigo, muito amigo meu, que eu fico impressionado quando ele começa a citar versículo bíblico. Ele cita capítulos inteiros. Eu não consigo. Eu já tentei decorar o Sermão da Montanha, eu decoro até uma parte, aí vai passando um tempo, eu esqueço de novo, aí tem que tentar decorar. Eu tenho essa dificuldade. Mas o que eu estou dizendo é importante para nós, irmãos, para o nosso conhecimento. A tradição oral perdurou. Então, provavelmente, Jonas passou por isso. O livro de Jonas passou por isso. Por isso que a gente está falando sobre a autoria, tá? O tema de Jonas envolve a percepção clara de que Deus é o Senhor de quem? Dos judeus, mas também de quem, irmãos? Dos gentios, da gentalha, porque gentios é quase gentalha, literalmente, viu? Por quê? Os irmãos vão ver que nos versículos que a gente citou aqui, o próprio Deus olha para Jonas e diz, Jonas, você vai para Nínive. A Nínive era a capital da onde, irmãos? Da onde? Da Síria. Era o império dominante da época. Lembra que na matéria passada a gente falou sobre isso? O Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Medo-Persa, o Império Grego, Macedônico e o Império Romano. Nós falamos sobre isso. A época de Jonas, de quando ele profetizou, era um Império Assírio, cuja capital era Nínive. A Síria foi um poderoso império que manteve o seu senhorio por muitos anos, de 900 a.C. a aproximadamente 600 a.C. 300 anos, irmãos. O que os irmãos acham? Vamos fazer uma breve discussão aqui. É pouco ou é muito 300 anos de dominação?
É muito, irmãos. É muito, principalmente para os padrões atuais, né? Adolf Hitler, quando ele começou a criar o Império Nazista, né, que eles chamavam de Reich, o Terceiro Reich, ele dizia que ele iria criar um império que duraria 1000 anos. Não durou 12, né? Foi destruído. Mas para os irmãos verem, por isso que eu falei, comparado com os padrões da época, 300 anos de dominação é muita coisa. Mas o que a gente não pode esquecer? Deus estava na direção de tudo. E agora Deus queria fazer o que com o povo de Nínive, irmãos? Poupá-los. Deus queria poupá-los. É por isso que Deus queria enviar Jonas para lá. Mas será que Deus não sabia que Jonas faria o que ele fez? Claro que sabia, né? Ele sabia que Jonas iria fugir. Deixa eu só colocar no meu mapinha aqui, ó. Jonas estava lá na região de Israel. Ao invés dele ir para Nínive, que é para o lado direito, ele foi para onde? Para Tarsis, que é para o lado esquerdo de vocês aí, ó. Olha a distância de Tarsis, irmãos. É o extremo oposto. Então ele falou, Deus está mandando eu ir para lá, o que eu vou fazer? Vou ir para cá. E aí ele vai sofrer as consequências, né? A Bíblia diz que ele vai lá, compra a passagem dele para Tarsis, começa a navegar, e Deus envia uma tempestade no mar. E o que Jonas vai fazer no meio da tempestade? Vai dormir. Ele vai dormir, irmãos. Jonas, por ser um profeta, ele conhecia Deus. Ele sabia o que estava acontecendo. É por isso que no meio da tempestade ele vai dormir, ele não estava preocupado. Ele sabia que aquele vento, aquela tempestade, aquele mar bravio, era por conta da desobediência dele, e era Deus que estava provocando aquilo ali. Eu gosto muito dessa história e da forma como ela se desenrola, né? Porque eu lembro quando eu era criança, as tias lá da salinha das crianças diziam que Jonas fugiu para Tarsis porque ele teve medo. Mas que medo, irmãos? Ele não teve medo de chegar em Nínive e pregar. Quando ele pula do navio, ou ele é convidado a se retirar, né, do navio, os irmãos lembram como é que foi? O pessoal começa a jogar tudo do navio, começa a se escabelar por conta do que está acontecendo, e aí eles começam a tirar sortes, né? Não se sabe exatamente como eram essas sortes, tinham várias formas, uma delas é pegando gravetinho, outras é jogando uma espécie de dados, mas enfim. E a sorte vai cair sobre Jonas. O que é esse negócio de sorte? As pessoas entendiam que Deus controlava tudo, então Deus controlaria também o jogo deles. E aí vai cair sobre Jonas, e não era coincidência não, irmãos. Não era coincidência, era providência divina. E aí os caras já entendiam, e aí, cara, o que você trouxe para o nosso navio? Quem é você? Da onde você vem? Aí Jonas explica, não é? Eu sou fulano de tal, vim de tal lugar, e eu sirvo ao Senhor que fez os céus, né, a porção seca, na verdade, e o mar. Está aqui no capítulo 1, no versículo... No versículo 9. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O pessoal ficou doido com ele. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que você fez? Então o pessoal ficou doido com Jonas, né? Falou, cara, você está desobedecendo ao seu Deus e você vai entrar no nosso navio? E aí Jonas mesmo apresenta a solução, olha, me lancem do navio e aí a tempestade vai parar. Só que uma das coisas que eu mais gosto, irmãos, provavelmente esse pessoal do navio, quase 100% de certeza, era composto exclusivamente por gentios. Tanto é que o texto vai dizer que cada um clamava para o seu Deus. E antes deles jogarem Jonas do navio no mar, o que eles fazem? Os irmãos lembram? Eles oram a Deus, o Deus de Jonas. E eles dizem para Deus, olha, não permita que esse sangue inocente recaia sobre as nossas mãos. Aí eles vão jogar Jonas do navio. Aí a Bíblia vai dizer que Deus ele vai preparar o grande peixe, ele vai vir, vai engolir Jonas, e lá do ventre do grande peixe, onde ele ficou quanto tempo, irmãos? 3 dias e 3 noites. Que é um tipo da sepultura de Cristo, não é isso? Cristo não usa a figura de Jonas, olha, assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim vai ser na vida do Filho do Homem.
Então, por isso que eu falei lá no comecinho da aula, irmão, sem deixar a ponta solta. Ó. Os profetas têm como ponto de partida a figura do Messias. Judas não estava falando explicitamente sobre Jesus, mas o acontecimento da vida dele era um acontecimento profético, mostrando o Messias, como seria com o Messias. E aí, né, ele vai fazer a sua oração no ventre do grande peixe. Primeira coisa, irmãos, qual era a posição de Jonas no ventre do peixe? Não dá para saber se ele estava encolhido, se ele estava de cabeça para baixo, não dá para saber. Por que eu estou falando isso? Tem uma igreja, uma denominação evangélica, que diz que Deus só aceita a sua oração se ela for feita de joelhos. Os irmãos sabiam disso? Alguém já ouviu isso? É uma congregação que é do Brasil aí. Se ele tiver não tem como ficar de joelho. Volta naquela questão dos conceitos que eu falei. Já o judeu, eu tenho um colega de trabalho que ele é judeu. Ele não ajoelha para orar, eles oram de pé. Então, falta de conceitos, né? Então, aí eu te pergunto novamente, qual era a posição de Jonas? Não dá para saber. O que a gente sabe? Que Deus ouviu a oração dele e proveu um escape. E aí o grande peixe vai cuspir ele na praia da onde, irmãos? Pertinho da onde era para ele estar, né? Então ele foi de carona com o peixe até o lugar onde Deus estava designando para ele. O capítulo 3 e o capítulo 4 vai nos relatar a parte final de Jonas. Jonas ele vai pregar, a Bíblia vai dizer que era uma cidade grande, então ele vai passar a cidade inteira apregoando ou pregando. Apregoar é o verbo do pregar, tá? É o ato de sair pregando. Essa que é a diferença de apregoar e pregar. E aí a Bíblia vai dizer que os ninivitas vão fazer o quê, irmãos? Vão se arrepender. Eles vão ser tocados pela mensagem de Jonas. O Espírito de Deus vai trabalhar no coração deles, mostrando que o Espírito de Deus não trabalha somente no coração dos judeus, mas também no coração dos gentios. Eles vão se arrepender e Deus vai desistir de destruí-los. Acho que 40 ou 50 anos depois, Deus destruiu Nínive. Não sei se os irmãos sabiam disso, mas já foi outra geração e outro contexto. Mas no contexto de Jonas, Deus poupou Nínive. E aí Jonas ficou como, irmãos? Possuído de raiva, né? Vamos lá, para a Bíblia. Capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, possuído de raiva, possuído de ira. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? É tipo assim, eu não estava falando, eu sabia que isso ia acontecer. Parafraseando, é isso mesmo. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que o Senhor é clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Irmãos, isso aqui é sensacional, irmãos. Sensacional. Nós também passamos por isso. Graças a Deus que Deus é misericordioso, tardio em irar-se e que se arrepende do mal. Voltando naquilo que eu falei da religiosidade oca. O que Romanos vai ensinar para nós? O que o apóstolo Paulo vai ensinar para nós em Romanos? Todos pecaram, destituídos estão, não é? Da glória de Deus. E quem são todos, irmãos? Todos é todos. Judeu, gentio, todo mundo, branco, preto, amarelo, verde, todo mundo, todos é todos, inclusive os judeus. Só que a mentalidade deles era o quê? Que está encarnada aqui em Jonas. Eles são gentios, eles são cães. Eu não preciso da misericórdia de Deus, eu sou judeu. Mal ele entendia que ele também precisava da misericórdia de Deus. Mal ele entendia que ele também precisava do perdão de Deus, de que era necessário o arrependimento para ele também. E aí a Bíblia vai dizer que Deus ele corrige Jonas de uma forma prática, né? Deus ele faz nascer uma árvore, Jonas ele vai repousar embaixo da árvore, na hora que ele estava dormindo. Um bicho come aquela árvore e o sol bate na cabeça de Jonas, ao ponto dele ficar tonto, né? E eu gosto da narrativa, vamos ler aqui juntos. A partir do versículo 9.
do capítulo 4. Versículo 8. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. É a segunda vez que ele fala isso. Qual foi a primeira vez? A primeira vez foi quando ele viu que o povo se arrependeu. Ele ficou com tanta raiva que ele falou, é melhor morrer do que viver. Agora ele fica com raiva de novo, quando Deus ele consome aquela árvore e ele fica com dor de cabeça, a insolação, né? Provavelmente. E aí ele fala, melhor é morrer do que viver. E as palavras finais de Deus para ele é o quê? Tens compaixão da planta que não te custou trabalho algum, a qual não fez crescer, e que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E o livro não fala mais nada, irmãos. Não tem continuação da história. Fica uma reflexão para nós, né? E qual será que foi a resposta de Jonas para isso? Realmente é pura hipocrisia. E será que é só Jonas que é assim? Nós muitas vezes somos assim também. Aplicando, né, para a nossa vida. Vamos lá, Miqueias. Quem é como Iavé? O livro de Miqueias foi escrito pelo próprio profeta, diferentemente de Jonas, que não se tem clareza sobre a autoria. Em Miqueias nós temos sim clareza, tá, do autor, que recebeu a palavra do Senhor. Miqueias, cujo nome é a abreviação de Micaías. Quem é como Iavé, que é a mesma raiz de qual nome, irmãos? Mihael, né? Miguel. Quem é como Deus, quem é igual a Deus, não é isso que significa Miguel? Então Miqueias, Micaías, Miguel tem a mesma raiz, igual Jesus, Josué, não é isso que eu já falei para os irmãos? Yeshua, né? E Yosef, e assim por diante. É importante muitas das vezes a gente entender, se não me falha a memória, o nome dessa matéria é onomantomancia, que é o estudo dos nomes. Quem é perito nisso é o Elias Soares, nesse estudo dos nomes. É importante também, porque você começa a entender conceitos, mas enfim. Era morador de Moresete, cidade que estava situada junto a montanhas de Judá. Abriu uma notificação, né? É a bateria, mas ainda demora um pouco para acabar. Era morador de Moresete, cidade que estava situada junto às montanhas de Judá, cerca de 40 quilômetros de Jerusalém. A cidade também era fronteiriça, fazendo divisa entre Judá e a Filístia, muito próxima a Gate. Irmãos, lembra que eu falei na matéria passada, tenha um mapa em mente? Por isso, eu estou citando regiões aqui, se a gente já tem um mapa em mente, a gente já consegue construir a narrativa na mente. O livro foi escrito no 8º século antes de Cristo, por volta de 730. O que isso revela para nós? Que ele é basicamente contemporâneo de Jonas. Ele é um profeta que vem alguns anos, 30 anos no máximo, depois de Jonas, tá? Durante os reinados importantes dos reis tais como Jotão, Acás, Ezequias. Quem mais profetizou na época de Ezequias, irmãos? Isaías. Então vocês veem que vários profetas são contemporâneos. Isso é importante. Miqueias proferiu a sua mensagem principal antes da queda de Samaria nas mãos da Síria no ano 722 a.C. Miqueias proclamou uma dura mensagem de repreensão para a nação de Israel. Agora vamos para Miqueias aqui. Versículo 1 do capítulo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, o morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Tudo bem. Eu acabei de dizer que o tema de Miqueias era uma dura mensagem de repreensão para a nação de Israel. Capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. O que os irmãos entendem desse versículo? Alguém tem a ousadia de explicar? Um de cada vez.
Profundíssimo. Vamos lá. Eu falo para os irmãos. Versículo 1 do capítulo 2. Ai daqueles que estão na onde? No leito, não é? O que é o leito, irmãos? É a cama. É a nossa cama. Nosso leito é a nossa cama. Quem trabalha o dia inteiro, arruma a casa, vai para o leito na hora de fazer o quê? Na hora de dormir, não é isso? Olha lá, estou construindo a interpretação desse texto para os irmãos entenderem por que a mensagem dele era dura. Ai daqueles que no leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. O que ele está falando? Ai daqueles que vão dormir pensando no mal e passam a noite inteira pensando nisso. E aí na segunda parte do versículo ele diz o quê? E a luz da alva o praticam. O que é a luz da alva, irmãos? No amanhecer. Na primeira luz que raia. Então o que ele está falando? Ai daquele que passa a noite maquinando o mal e que não consegue nem dormir. E no primeiro raiar da luz ele vai lá e pratica o que ele ficou maquinando a noite inteira. O que isso está significando? Ele está dizendo que os governantes, a classe política, a classe sacerdotal, o povo estava vivendo nessa circunstância. O que habitava na mente dessas pessoas? O mal. O que eles praticavam? O mal. Então, a mensagem dele era essa exclusivamente. Por isso que era uma dura mensagem. Olha aqui. Se cobiçam campos, os arrebatam. O que é isso? No versículo 1, no finalzinho, ele vai dizer, porque o poder está em suas mãos, não é isso? Então ele está dizendo que essas pessoas passam a noite maquinando o mal, quando amanhecem eles praticam o mal, e eles praticam porque eles têm poder nas mãos. Então ele está falando da liderança do povo. E aí ele continua, quando eles cobiçam uma propriedade, eles vão lá e fazem o quê? Chama o bolo, né? Vai lá e invade, arrebata ela, toma ela para si. Porque eles têm o poder em suas mãos. A mensagem aqui é o quê? A quem mais é dado, mais é cobrado. Então a mensagem dele é extremamente dura contra a liderança do povo. Se a liderança está mal, muito pior ainda os liderados, irmãos. Frases políticas. Um conceito básico, irmãos, de filosofia política. A loucura da classe governante é manifesta na loucura da classe governada. Por que o povo está maluco? Porque a classe que domina está maluco também. E vice-versa. O maluco vota em maluco e o maluco governa maluco. Não é isso? Por que o crime corre solto? Por que hoje, ao invés do cara se preocupar com uma criança que está passando fome, ele se preocupa com o banheiro de todes? Essa é a preocupação principal. Não é a criança que está sendo abusada. Não é a mulher que está sendo perseguida e morrendo. Não é o homem que está se matando, que tem um monte de taxa de suicídio masculino no Brasil. Os problemas das classes sociais de fato não importam. Reflexos da classe governante e da própria classe governada. Aqui, o povo estava passando pela mesma coisa. Moralidade deturpada e assim por diante, tá? O tema da nossa unidade é Deus julga, não é isso? A unidade 1, qual que é o tema? Deus fala. Unidade 2, Deus julga. Conforme vimos, o profeta foi porta-voz de Deus por cerca de 50 anos, aí ele cita os reis. Isaías foi outro profeta importante desse período. Então, contemporâneo de Isaías. A Síria estava em franca ascensão e expansão. Os monarcas assírios exigiam pagamentos e tributos anuais. Somente o Egito e Jerusalém não foram tomados naquele período. Ele está falando do período da invasão assíria no Reino do Norte, tá? Lembra quando Senaqueribe chega às portas do Reino do Sul e não consegue tomar ela? Está citando isso aqui também. Contexto religioso e espiritual, que é o que eu estava falando agora. Nos tempos de Miqueias, imperava o que, irmãos? O que está escrito ali? A hipocrisia religiosa, amplamente manifesta pelo quê? Nós começamos falando a aula do sincretismo, não foi? Olha para vocês verem como uma coisa leva a outra, irmãos. O povo quer isso, vamos dar isso para o povo.
vai gerando coisas como uma bola de neve, um efeito cascata, não é? Acás foi um rei ímpio, sem temor de Deus no coração, que agiu de forma tão perversa a ponto de inserir a nação na onde? No culto a Baal. Divindade cananeia ligada à fertilidade. Então, os cultos a Baal eram cultos de bacanais, regados a tudo que não prestava, parecia o carnaval hoje. Literalmente, irmãos. Miqueias profetiza a ponto de correr riscos. Basicamente, todos os profetas sofreram, viu, irmãos? A tradição diz que Isaías morre cerrado ao meio, por exemplo, que é a parte mais famosa da tradição, né? Então, quero ser profeta, não espere coisa boa. Não tem como esperar coisa boa, né, irmãos? Eu não lembro se foi Spurgeon ou se foi Moody que dizia que nós não podemos esperar uma simpatia de um mundo que rejeita o nosso Senhor, não é? O próprio Cristo disse isso: olha, se eles me perseguiram a mim, imagina o que eles vão fazer com vocês. Coisas muito piores, né? Capítulo 3, Naum, a sentença final dos assírios. Eu vou passar o capítulo 3 e aí a gente faz aquele nosso intervalinho, tá, irmãos? Deixa eu só avançar minha Bíblia aqui para Naum. Alguém quer fazer algum comentário enquanto isso? Tranquilo, não é? Lembra que eu falei durante a minha fala sobre Jonas que 40 ou 50 anos depois Nínive foi destruída? Os irmãos lembram disso? Quem pode ler o versículo 1 do capítulo 1 de Naum? Naum 1:1. No Dharma está peso de Nínive, né? Na minha versão, por exemplo, está sentença contra Nínive. E assim por diante. Agora Naum vai profetizar a destruição de Nínive. E agora Nínive vai ser finalmente destruída. Então a geração anterior que se arrependeu e Deus poupou, passou, morreu, foi embora. A nova geração não conhecia a mensagem de Jonas. Não conhecia o arrependimento anterior, e muito menos o Deus dos hebreus. E agora chegou a hora da destruição de Nínive. Há poucas informações biográficas sobre Naum. Seu nome significa consolação. E ele é citado nas Escrituras uma única vez, sendo chamado de o Eucosita. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Elcos, ou Eucos, era a sua cidade de origem, embora não se tenha muita certeza ou clareza. Naum é a continuidade do quê? De Jonas. Porque eu falei que no primeiro momento Nínive foi poupada, agora Nínive será destruída. No tocante ao juízo que viria sobre a Assíria, cerca de 1,5 século antes, em 760, Jonas anunciara o juízo, porém o arrependimento manifestou-se no coração daquele povo. Agora, com Naum, em aproximadamente 630, era chegado o tempo da severa punição. Os assírios eram cruéis, nós já falamos disso em outras matérias, com os demais povos, conforme foi estudado nessa disciplina. Era normal, igual eu já falei, arrancar dedo, arrancar olho, arrancar os membros das pessoas que eles conquistavam, né? Táticas militares, eles faziam isso muito bem, viu, irmãos? Era um povo extremamente sanguinário, e agora chegou a hora deles pagarem pelos seus crimes de guerra, né? E eles vão ser invadidos agora. A Síria estava no poder. E depois da pregação de Jonas, viu-se novamente na idolatria. Indo mais adiante. Quando Tiglat-Pileser III assumiu o trono, por volta de 745, deu início a campanhas militares poderosas. Oséias, o último rei do norte, recusou-se a pagar os tributos, e aí a Síria vai invadir, lá em 722, tá? E Oséias vai ser preso, vai dar um problemão para ele. Historicamente, os poderosos impérios envolviam-se com feitiçaria, também sincretismo religioso. É importante lembrar que a feitiçaria é amplamente condenada pelas Escrituras. Imagine quando uma nação se entrega à prática da feitiçaria,
quão danosas são as consequências dessa escolha. Isso me faz lembrar, sabe o que, irmão? O avivamento da macumba que a gente está vivendo no nosso século, né? O que mais está tendo é casa de macumba, não é mesmo? O que mais está tendo é gente se assumindo macumbeiro, né? Antes eles tinham até vergonha de sair na rua de branco e tal, sair escondido. Hoje é até status falar, eu sou macumbeiro. O cara sai com os guias assim, né? É estranho, é esquisito. Naum anuncia que Deus iria julgar Nínive, Deus iria julgar os seus inimigos, aqueles que se levantaram contra Judá. Nós já falamos isso também na semana passada. Quando Judá passou por problemas, ou até mesmo o Reino do Norte, essas nações aplaudiam, deram risada, falaram bem feito, como foi o que aconteceu com os edomitas, que zombaram do povo de Deus quando eles foram invadidos ou passaram por algum tipo de problema. E Deus puniu eles também. Aqui é a mesma coisa, tá, irmãos? A justiça, a misericórdia e a bondade do Senhor são relatadas logo no primeiro capítulo, enfatizando o caráter nobre do Deus de Israel. Somente um Deus justo pode trazer juízo justo, pesado em balanças fiéis. Nenhum outro ser pode agir com justiça. Por que eu estou citando isso aqui? Porque num primeiro momento, Deus decide não destruir Nínive. E aí Jonas fica irado. E a pergunta que fica no ar é, quem é Jonas para ficar irado? Será que o julgamento dele é melhor que o julgamento de Deus? Será que o nosso julgamento é melhor que o julgamento de Deus? Não, evidentemente não. Agora o julgamento de Deus chegou. E chegou para valer, né? Tanto é que Nínive foi destruída, saqueada, aconteceu uma desgraça muito grande nessa região, com um novo império dominador da época, tá? Aqui nós terminamos o capítulo 3, irmãos. Vamos para o nosso intervalo. A gente vai gastar mais tempo em Abacuque, e aí depois a gente fecha no capítulo 5, tá bom? Você sente que conhece a Bíblia, mas falta profundidade no entendimento? Está cansado de respostas superficiais para perguntas profundas? O curso de Teologia Elementar foi feito para você. Aprenda a interpretar as Escrituras com clareza. Conheça o contexto histórico e descubra verdades transformadoras. Comece agora e mergulhe em uma jornada de crescimento espiritual. Clique no link da descrição e se inscreva no curso. Irmãos, retornando aqui, agora para o livro de Abacuque, eu vou falar um pouco sobre essas questões preliminares que o livro e os slides também nos trazem, e aí depois a gente entra na profecia de fato, tá? O livro de Abacuque foi escrito pelo próprio profeta, o peso que viu o profeta Abacuque. Não se tem muitas informações sobre a sua vida pessoal. MacArthur defende que Abacuque era alguém conhecido naquele tempo. Logo, não havia necessidade de apresentação pessoal, identificando-se, portanto, apenas pelo seu nome. Ele foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Sofonias. Logo, então, ele viveu no período do exílio, tá? Primeira informação importante aqui que o autor dá para nós. Ele diz que provavelmente Abacuque era alguém conhecido, por isso que ele não se apresenta com riqueza de detalhes. Ah, sou filho de fulano, sou de tal lugar, não. Peso de que viu Abacuque. Então, todo mundo que lia sabia quem era Abacuque. Se você é conhecido, se você é uma pessoa extremamente bem conhecida, não é necessário que ninguém te apresente e nem que você se apresente. Isso daí é uma regra comum, né? Já é uma coisa simples aí de praxe. Então, entre os profetas, isso daqui também é levado à risca, tá, irmãos? Então, é bem provável que ele fosse alguém conhecido justamente pelo fato de que ele não se apresenta. Embora não existam claras afirmações sobre a pessoa de Abacuque e exatidão maior sobre a data em que o livro foi produzido, sem dúvida a mensagem desse profeta foi essencial para aquele período. Daqui a pouco os irmãos vão ver o porquê. E essa mensagem tem atravessado séculos. Qual é o tema? Abacuque demonstra firmemente a fé como sendo um elemento primordial. Depois disso eu vou entrar no livro de fato. De sustentação para a vida de quem? Do justo.
Sendo que pela fé o justo viverá e poderá descansar na certeza de que Deus é o que, irmãos? Justo e julga a todas as coisas com perfeita retidão e exatidão e retidão. Vamos lá para o livro agora, tá? Capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Olha o versículo 2, irmãos, para a gente entender o teor do livro e qual era a profecia dele. Até quando, Senhor, clamarei eu Abacuque, e o Senhor não me escutará? O que é isso? É uma queixa. Eu estou clamando, eu estou chamando, e o Senhor não está me escutando? Até quando vai ser assim? Ele está praticamente brigando com Deus, irmãos. Gritar-te-ei. Gritar-te-ei o quê? O que Abacuque estava gritando? Violência, e tu não salvarás? Irmãos, constrói aí na mente de vocês a sentença dele. Versículo 3. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Então Abacuque está doido de raiva. Deus, é o Senhor quem está me mostrando a iniquidade. É o Senhor quem está me mostrando a opressão. Só que eu estou denunciando ela para o Senhor não está fazendo nada. O profeta está indignado, irmãos. Revolta total. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contenda e o litígio se suscita. O que é o litígio? É aquela divisão, aquela briga, entende? Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Parece que ele está descrevendo o nosso cenário atual, né? Versículo 5. Vede entre as nações. Ele está falando com Deus, tá? É o profeta falando com Deus. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias, agora no caso é Deus falando, né? Obra tal que vocês não vão crer quando ela for contada. Pois eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa. Quem são os caldeus, irmãos? Os babilônios. Os caldeus e os babilônios são a mesma pessoa, tá? Espera aí que o vento tirou aqui de Abacuque. Vou voltar aqui. Que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, já está falando, olha, os caldeus, os babilônios, são povos conquistadores. Eles são pavorosos e terríveis, enfim. Qual que é o ponto focal da passagem? Qual que é o ponto focal da mensagem de Abacuque nesse primeiro momento? Eu já disse, o profeta está indignado. Ele está brigando com Deus. Ele está perguntando para Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou denunciar a injustiça, a violência, o litígio, e o Senhor não vai fazer nada? Imediatamente Deus responde ele, irmãos. A partir do versículo 5, é a resposta da queixa de Abacuque. Deus está falando, olha, eu vou fazer uma coisa tão grande, o castigo vai ser tão certeiro, que quando vocês contarem, ninguém vai acreditar. Então imagina o tamanho do castigo, né? Do que Deus está falando? Do juízo que ele iria enviar sobre o povo. E como Deus enviou o castigo sobre o Reino do Sul? Pelos caldeus. Não foi Nabucodonosor que invadiu o Reino do Sul, 586 a.C.? Não foi assim que foi as coisas sendo sucedidas? Então, Abacuque ele está clamando, Abacuque ele está denunciando, e ele está falando, olha, o povo está corrompido, a justiça está torcida, o Senhor não está fazendo nada. Deus responde, eu vou enviar o castigo. Eu estou enviando sobre vocês os caldeus. Abacuque demonstra firmemente a fé como sendo o elemento primordial. Por que ele está falando de fé, irmãos? Porque essa queixa demonstra uma certa falta de fé. O crime compensa. É um bandido que está governando. É um juiz que torce a lei. Então, compensa ser mal.
A fé ela vai ser demonstrada lá no finalzinho, lá no ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide. Esse vai ser o elemento principal da fé. Por que Abacuque diz isso? Ainda que a figueira não floresça. Porque ele está dizendo o seguinte: ainda que tudo pareça que conspire contra o justo, ainda que eu que sou profeta esteja sendo perseguido, ainda que o sacerdote esteja sendo tolhido, ainda que o justo esteja sendo destruído nos seus caminhos, eu vou confiar no Senhor. A minha alma se alegrará no Senhor. Esse é o elemento de fé que o autor está citando aqui, tá? O justo viverá pela fé e poderá descansar na certeza de que Deus é justo e julga. Nós já falamos isso aqui. Parece que as coisas estão indo de mal a pior. O profeta está dizendo, o povo está de cabeça para baixo. A justiça está sendo torcida. Só tem violência. E aí? Deus julga com retidão. Deus julga com justiça. E o pecado do povo não ficará impune. Abacuque é levantado como profeta do Senhor quando a história começava a registrar o declínio da Síria. Depois da Síria vem qual império, irmãos? O babilônico. Em contrapartida, a Síria, aliás, a Babilônia, sob o comando de Nabopolassar, e seu filho, Nabucodonosor, estava em franca ascensão. Nabopolassar assumiu o trono em 626 e a partir daí avançou sobre o norte e o oeste. Ou seja, para a região do Reino do Sul também. E o que vai acontecer, irmãos? 10, 20, 30, 40 anos depois disso. Depois de Nabopolassar assumir o trono. 586, o filho de Nabopolassar vai pisar em Jerusalém, vai destruir o templo. O castigo de Deus veio a cavalo, irmãos. Aquilo que Abacuque está denunciando aqui vai ser punido a partir de 586. Só que o que acontece? 586 é o ponto final da invasão babilônica. A invasão começa mais ou menos no ano 606. Então o Reino do Sul vai ser destruído durante vários anos, mais ou menos entre 20 e 30 anos. Até o ponto culminante, que é a invasão no ano de 586, que vai ter a destruição do templo. É Deus castigando quem, irmãos? O seu povo. Os hebreus, os judeus, os israelitas. A profecia de Abacuque, a indignação de Abacuque, é contra o próprio povo de Deus. Eles são alvo da indignação de Abacuque. É deles que Abacuque está falando, olha, eles estão torcendo a justiça. Aqui no versículo 4, a lei está se afrouxando, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo. Ou seja, a injustiça impera. A lei está frouxa. O que significa a lei frouxa? Quem comete crime não é punido. Quem está distorcendo a lei não é perseguido, mas o justo é perseguido. Irmãos, constrói a cena na mente de vocês, não é muito difícil. Olha o nosso contexto social, político, econômico. Não é muito difícil a gente imaginar. Isso porque nós somos gentios, né? Agora, para esse povo aqui, que é o povo da lei, pior ainda, né? É igualzinho. A lei sendo distorcida, né? A autoridade que deveria zelar pela lei, usa a lei. Porque a autoridade, ela não usa a lei, ela aplica a lei. São coisas diferentes. Só que no contexto em que nós vivemos, as autoridades estão usando a lei ao seu bel prazer, para assegurar uma agenda ideológica, ou para salvar os seus amigos, né? E assim por diante. Nabucodonosor tomou Nínive em 612 a.C., fazendo com que seus moradores buscassem refúgio em Arã e em Carquemes. Aqui ele está ressaltando o fato de que a Síria agora cai. Lembra lá do juízo que nós falamos sobre Nínive? Depois disso a Síria cai
A Babilônia vai dominar, os caldeus vão dominar, e agora Nabucodonosor ele vai entrar com tudo em Jerusalém. O rei egípcio, em 609, quis oferecer suporte para o rei da Síria, que estava como fugitivo, porém Josias se opôs ferrenhamente em Meguido. Josias era do povo de Deus, tá? Como consequência, Josias foi morto e o reino dividido entre seus 3 filhos e um neto. Quando se olha para a história de Josias, percebe-se seu esforço em promover a restauração espiritual de Judá, levando o povo ao arrependimento e retorno à verdadeira adoração e serviço ao único Deus. Então ele tentou promover um avivamento da religião judaica, tá? A idolatria foi banida, tendo em vista que seu pai Amon e seu avô Manassés instituíram várias práticas idolátricas. Porém, com pesar, quando Josias morreu, a nação de Judá voltou a quê, irmãos? A impiedade. O contexto agora de Abacuque é a impiedade. Abacuque, diante disso, acreditou que Deus estava em silêncio. Por isso, a pergunta de Abacuque, a indagação dele, até quando? Até quando, Deus? O Senhor vai ficar quieto, vai deixar de punir o ímpio, até quando? E não agia de forma punitiva para com o seu povo. Análise dos principais aspectos do livro. Judá estava corrompida. Quem estava corrompido, irmãos? Judá, o reino do sul, porque o reino do norte já havia sido conquistado, tá? O povo da aliança perdera-se de tal maneira, andando e agindo na contramão de tudo aquilo que fora esperado pelo Senhor. Irmãos, o profeta ansiava pela justiça. O justo busca o que, irmãos? Justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O justo busca justiça. Se ele busca justiça e tem injustiça, ele fica indignado. É por isso que Abacuque estava nessa situação de indignação, porque o que imperava naquele momento era a injustiça. Na verdade, aquela era reflexo desta, né? Ele está fazendo a comparação entre a justiça e a injustiça, a situação entre a classe governante e a classe subalterna. Judá, assim como Israel no norte, que já tinha sido invadido pelos assírios, não exerceram seu papel de testemunha de Yahvé, de luz para as demais nações. Antes, andaram segundo o caminho da perversidade moral, social, política e espiritual, irmãos. Por que moral? Imagina o adultério na época. Imagina cartas de divórcio e assim por diante, né? Ele fala do justo sendo cercado pelo iníquo. Social, imagina as viúvas sendo negligenciadas, os órfãos sendo negligenciados. A política, imagina a quantidade de corrupção. E espiritual, nem se fale, né? Após o clamor de Abacuque, Deus lhe respondeu, como eu falei, a partir do versículo 5. Voltando aqui, Deus respondeu que agiria enviando a Babilônia para o quê, irmãos? Para punir Judá, para punir o reino do sul. Aí a gente volta naquilo que eu já falei várias vezes. Não foi Satanás que enviou Nabucodonosor, foi Deus que enviou Nabucodonosor. Isso quebra vários paradigmas evangélicos, né? É só o diabo que te envia coisa ruim. Não, irmãos, Deus também envia um castigo, Deus também pune, Deus também mata, Deus também dá doença. Deus faz tudo isso, irmãos. Quem enviou a lepra de Miriam? O próprio Deus. Não faz, o Deus dele não faz, né? O nosso faz. O nosso faz o que lhe apraz, não é? Então, a Bíblia mostra que Deus faz, né? Quando Ele quer. As portas da casa, os
específicos que Vai que uma faca matar alguém, né? Então tem que ungir Então. também. E assim por diante a sua vida. Unge roupa, unge carro, unge tudo, né? E quem matou Ananias e Safira? Foi Deus. Aí assim, quem lançou, irmãos, aquela perseguição que acontece quando Estevão morre, foi obra de Deus, irmãos. Qual que era a ordem de Jesus quando o Espírito Santo descesse? Que eles fossem testemunha onde? Em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. E o que a igreja começou a fazer? Não, vamos ficar em Jerusalém, aqui o negócio está da hora, aqui o negócio está maravilhoso. Quando Estevão morre, o que acontece com a igreja? Vai cada um para um canto. E aonde a igreja vai ter igreja. Então, é coisas que a gente deve pensar, né? E às vezes acontecem coisas na nossa vida que eu acho que o primeiro pensamento muitas das vezes é: nossa, fizeram uma cumba para mim, né? Mas não significa isso, né? Às vezes é o diabo mesmo, mas às vezes é Deus querendo mostrar alguma coisa, né? E quem mandou as consequências foi Deus, né? Deus, foi a providência divina. Aminon estuprar Tamar. É Tamar, né? Isso, Tamar. Absalão matar Aminon. Absalão perseguir Davi. Foi providência divina, irmãos. Absalão morrer pendurado pelos cabelos numa árvore. Morte vergonhosa para o filho de um rei, né? E ainda Davi se passou por um covarde. Porque Absalão começou a considerar Davi um covarde, né? Ele não pune, ele não toma as decisões corretamente. O filho estuprou a filha e Davi não fez nada. Então deixa que eu faço, né? Deixa pro pai. Foi esse o pensamento de Absalão. Então, foi Deus que enviou essas consequências, né? E assim por diante, irmãos. Vamos lá, Sofonias, capítulo 5, o tema de Sofonias, juízo e restauração. O que é juízo mesmo, irmãos? Julgamento, sentença, juízo significa isso, tá? Juízo para bem ou juízo para mal. O livro de Sofonias leva o nome do próprio profeta, como afirma a Escritura. Seu nome é oriundo do hebraico e significa o Senhor esconde, que tem ligação com o Senhor protege. Esconder e proteger, nesse sentido, é a mesma coisa, tá? Considerável parte dos teólogos situam o período que vai de 630 a 625. Então, basicamente, contemporâneo também a Abacuque, tá? Para a escrita do livro de Sofonias. Esse profeta, filho de Cusi, desenvolveu seu ministério no Reino do Sul. Por que no Reino do Sul? Porque o Reino do Norte já havia caído sob o reino da Síria, tá? Acredita-se que ele era cidadão de Jerusalém. Por isso que ele fala este lugar, tá? Qual é o tema de Sofonias? Sofonias apregoa que o Senhor derramaria sua ira sobre a maldade pecaminosa de Judá e das nações circunvizinhas. Porém, aqueles que clamassem por sua presença, buscando proteção e auxílio, seriam amparados e guardados em meio ao juízo. E Deus preservou pessoas, irmãos. No exílio, por exemplo, a gente vê a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, profetas do exílio. Ezequiel estava na Babilônia. Nós vemos salmos que foram escritos na época do exílio. Então Deus preservou pessoas. Deus preservou homens e mulheres de Deus na época do exílio, que é aquilo que o autor está falando aqui. Aqueles que clamaram, aqueles que confiaram em Deus. Porque mesmo que a nação estava imersa em corrupção, havia pessoas que se apegavam em Deus. Havia pessoas que viviam uma vida justa. E é isso, irmãos. Deus preservava essas pessoas. Sofonias está inserida em um período em que o mundo está sendo abalado pelos acontecimentos históricos e sociais. Eu falei isso na aula passada, não sei se os irmãos vão lembrar. Enquanto está acontecendo tudo isso aqui no meio do povo de Deus, o mundo também está borbulhando, irmãos. O mundo é muito mais do que a gente enxerga. Então, está acontecendo um monte de coisa na Grécia, está acontecendo um monte de coisa em Israel, um monte de coisa na Ásia. O mundo inteiro está borbulhando, é por isso que o autor fala isso.
Então, a Síria em decadência e a Babilônia em ascensão. Esse é um dos principais acontecimentos do período. É um período de tribulação quase universal, conforme sinaliza MacArthur. A Síria, com a sua maldade sem igual, expandiu seus domínios. Nós já falamos disso. Era um povo extremamente sanguinário, destruindo os estados arameus, acabando com Damasco, levando o povo de Samaria para o cativeiro e, por fim, tomando a cidade de Tiro, fazendo com que seus moradores também ficassem cativos. Esse negócio de cativeiro, irmãos, chamava-se de política do caldeamento. Eu já expliquei para os irmãos. Você conquista um território, tira o povo daquele território e manda para outro, pega um povo de outro território e manda para aquele. Política do caldeamento, tá? Isso daí enfraquece a cultura, mistura os povos e aí quem governa consegue governar com mais tranquilidade. Isso daí vai acabar depois. Os outros impérios, os outros reinos vão acabar deixando isso de lado. É por isso que depois Israel vai voltar, o povo vai voltar do cativeiro, porque vai acabar essa política de caldeamento. No entanto, o cenário começa a mudar quando a Média, lembra que eu falei dos medos e dos persas? Eles vão se unir. Invade Nínive. A gente não falou agora há pouco do juízo contra Nínive? E a destrói. Irmãos, olha como os acontecimentos históricos são importantes. Extremamente importante. Por isso que é importante você saber a época que o profeta estava profetizando, o que estava acontecendo. Então, o que estava acontecendo nessa época que eu falei? A Síria em decadência, a Babilônia em ascendência. A Média invadiu Nínive, Deus estava executando o seu juízo. Se você lê sem se ligar muito no que está acontecendo, você não percebe que tem uma profecia sendo cumprida aqui, irmãos. Tem uma profecia sendo cumprida, o juízo de Deus sobre Nínive, e a destrói no ano 612. Neste tempo, os caldeus entram em cena. Quem eram os caldeus? Novamente, os babilônios. Ainda não era a época do Império Medo-Persa, tá? Quem vem depois dos assírios na cronologia é o Império Babilônico. Depois do Império Babilônico que vem o Império Medo-Persa. Neste tempo, os caldeus entram em cena e o Oriente passa a ser invadido, como no caso de Judá, que foi derrubado em 586, nós já falamos. Além disso, os citas, o que são os citas? São uns povos, tá? Inclusive, Paulo vai citar eles em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não é, eu não lembro se é 1,16, mas é quando ele fala, eu sou devedor tanto a bárbaros quanto a citas, lembra quando ele fala isso? Ele está citando os citas aqui. Estavam no domínio do Oriente Médio de 639 a 611. E o faraó Neco do Egito se apossou de Gaza, venceu os sírios, que são diferentes dos assírios, em Megido ou Amargedon, e avançou para a Mesopotâmia, que é a região dos caldeus. Contexto religioso e espiritual da época. Quando se estuda a espiritualidade de Judá, nos tempos do domínio assírio e posteriormente babilônico, percebe-se que houve momentos de profunda idolatria. Irmãos, a maioria das vezes que Deus levantava profetas é quando as coisas não estavam indo bem. Ponto, irmãos. Eu já falei isso várias vezes aqui. Por que tem um monte de epístola no Novo Testamento? Porque tinha problema na igreja. A mesma coisa com os profetas. Deus levantou os profetas para denunciar os males do povo, as injustiças do povo, e assim por diante. Indo adiante aqui, Manassés entronizou a idolatria. Então ele vai estatizar uma religião idólatra. E o povo vai cair em maior decadência. Por meio de conchavos e alianças políticas, o paganismo e o sincretismo, novamente, voltamos na questão do sincretismo, se inseria na nação de Judá. Então veja bem o que está acontecendo, irmãos. A idolatria, o sincretismo, o engano está estatizado. O povo já não era mais povo. O povo era um povo idólatra. Estavam afastados do Deus único, do Deus verdadeiro. Crianças eram sacrificadas ao deus Moloque, uma divindade amonita. Olha como eles eram sacrificadas. Segundo os historiadores, as crianças eram sacrificadas em uma chapa fervente extremamente quente, que era aquela estátua do Moloque, né, que ficava com a mão assim,
pessoal colocava ali, eles tacavam fogo dentro da estátua. Era uma bela de uma tortura, né? Junto a isso, a frieza espiritual, existiam os assassinatos, homicídios, a violência, o engano em toda sorte de miséria, que refletiu o caos espiritual da nação. Irmãos, caos espiritual é coisa séria. No Brasil, em 2013 ou 2014, se não me falha a memória, no Brasil chegou a ter 60 mil homicídios, num ano. Num ano, irmãos, 60 mil homicídios. Mortes violentas, né, crimes hediondos, 60 mil. Nem em zona de guerra tem isso. Aí nos outros anos foram 50 mil, 40 mil, 60 mil de novo. E assim vai até agora que deu uma baixada. Caos espiritual, irmãos. Às vezes, para quem gosta de história da Segunda Guerra Mundial, né? Às vezes a gente se pergunta como que os alemães permitiram aquilo, aquela desgraça toda na Europa, né? Os campos de concentração. Os irmãos já viram as cenas, né? Dos judeus magros, muitos mortos. Alguém aqui já assistiu a lista de Schindler? Já assistiram? O menino do pijama listrado? Mostra os horrores do Holocausto, né? E aí a gente se pergunta, nossa, como que aquilo ali aconteceu? Como que as pessoas ficaram seduzidas por Hitler? Tem um autor, se eu não me engano o nome dele é Eric Wagner, ele fala justamente sobre isso. A Alemanha, naquela época, além de viver uma crise política, vivia uma crise espiritual. A igreja estava em decadência. E aí surgiu o Salvador da Pátria, um homem prometendo que ia dar orgulho para os alemães de novo, com uma ideologia maléfica, né, e assim por diante. E aí eles abraçaram aquilo ali, irmãos. Caos espiritual gera caos social, gera todo tipo de caos, irmãos. E é isso que nós estamos vendo aqui também, tá? No Brasil nem se fale. Eu não sei, nunca fui para lá, né? É triste, né, irmã? É triste. Infelizmente são pessoas que são seduzidas, né? Por promessas e bate o pé, né? Tem crente no meio também, né? Análise dos principais aspectos do livro do profeta Sofonias. Sofonias escreve de forma poética, com riqueza de detalhes. Irmãos, é sempre bom a gente analisar isso. Não tem lá narração, descrição, não tem isso? O estilo literário, estilos de escrito. Aqui ele está dizendo, é forma de poesia, com riquezas de detalhes. Não há hebraísmos no texto. O que é hebraísmo? Alguém sabe dizer? Hebraísmo é uma expressão idiomática que faz sentido para quem fala hebraico. Mas para nós, muitas das vezes, não faz muito sentido nem na hora da tradução. Eu vou usar um exemplo besta aqui. Todo mundo aqui já assiste Chaves, né? Sempre uso como exemplo. Lembra lá na escolinha do professor Girafales, quando o seu Madruga está dando aula? Aí ele pergunta para o Godines, né? O que vale mais? Eu não lembro exatamente, eu não sei o que, uma trinca. Aí o Godines responde lá, né? Uma quadra ou um enquadro, alguma coisa assim. Aí o professor, o seu Madruga pensa, né? Você toma um 8 aí. Quase ninguém entende essa piada. É como se fosse um mexicanismo, né? Entre aspas. Por quê? Faz sentido para eles lá. Para nós não faz tanto sentido. Olha que exemplo besta. Quando você traduz um texto, muitas das vezes tem expressões idiomáticas que para outra nacionalidade, para outro idioma, não vai fazer tanto sentido. Da mesma forma também para nós, né, brasileiros. Se um americano for traduzir um texto, pode ser que tenha alguma coisa própria daqui que não vai fazer sentido para eles, e assim por diante. Talvez não tenha uma tradução muito exata. Hebraísmo é isso. Muitas das vezes dá uma dubiedade. É isso aí, irmãos.